Fala galera, beleza? Aqui que fala é o Sonic Gamer. Mostrei a vocês um vídeo bem diferente aqui no canal. Galera, eu estava pensando como seria o Death Note se ele fosse verdade. Acho que vocês também pensaram nisso, né? Se a louco você tivesse um caderno que mata só de escrever o nome dela. Mas será que o Death Note é real? Será que tem Kira jogando os maldosos? Vamos descobrir nesse vídeo agora. Olá, fãs. Antônio Boco aqui. Todos os dias, na internet, na televisão, nos jornais, as notícias quase sempre são ruins. Assaltos, assassinatos e corrupção. E se você pudesse fazer algo? Você gostaria de mudar o mundo, varrer o mal da sociedade e limpar a terra de toda injustiça? E se o poder da vida e da morte estivesse em suas mãos? E se o caderno da morte pudesse te dar esse poder? Imagine, a cada segundo que se passa, o Deus da morte chega mais perto. Vivemos a nossa vida como se não houvesse fim. Não paramos para pensar na morte. E às vezes, ela pode estar do nosso lado. Milhares de pessoas morrem todos os dias. Hoje, certamente, será o último dia de alguns de nós. Nunca teremos poder sobre ela. Mas e se o caderno da morte fosse seu? O que você faria? Death Note. E se for verdade? Desde os primórdios da humanidade, a morte é um assunto que intriga e fascina o homem. Os mistérios que a cercam são, historicamente, movidos pelo medo, a ansiedade e a angústia de encarar o fim de nossas vidas. E se vivêssemos em uma sociedade que todos soubessem o dia em que vão morrer, você escolheria saber? E se você fosse o dono de um caderno, em que bastasse escrever o nome de alguém para que essa pessoa morresse? Parece bizarro. Vamos sair da ficção e tentar imaginar isso na vida real, em que esse poder pudesse estar nas mãos de alguém, ou quem sabe, na sua. Falar sobre a finitude humana provoca um certo desconforto, mesmo que essa seja a única certeza da vida. Não se pode olhar de frente nem o sol, nem a morte. Olhar o sol ofusca a vista. Encarar a morte perturba a vida. O que você faria se o caderno da morte fosse seu? Escreveria o nome de alguém? Mas e se o caderno fosse de outra pessoa? Como um serial killer, um terrorista ou um louco cruel? E se o dono desse caderno começasse então a mandar cartas para a imprensa revelando o nome das mortes de amanhã? Assustador. E se todos os dias os jornais divulgassem a próxima lista de mortes pelo mundo em uma espécie gigantesca de classificados? O seu nome poderia estar lá. Imagine uma sociedade em que a premonição da morte fosse comum. Você estaria pelo Facebook e de repente veria a próxima lista de nomes marcados no Death Note. A morte se tornaria comum e as pessoas perderiam medo. Ou o mundo entraria em pânico. Mas não se esqueça antes de usar o caderno. Leia as regras. Galera, ele vai mostrar as regras de maneiras de usar o Death Note. Escuta muito bem, não finge que tá escutando, escuta muito bem. Eu acho que quem assistiu o anime conhece as regras, né? Porque eu assisto demais. Número 1. O humano que tiver seu nome escrito no Death Note morrerá. Número 2. A escrita do nome não terá efeito se o escritor não tiver em mente o rosto da vítima. Assim, pessoas que compartilham o mesmo nome
não serão afetadas. Número 3. Se a causa da morte for escrita dentro dos próximos 40 segundos após o nome ser escrito, assim acontecerá, desde que a causa não seja impossível. Número 4. Se a causa da morte não for especificada, a vítima morrerá de ataque cardíaco. Número 5. Após especificar a causa da morte, detalhes dessa podem ser escritos nos 6 minutos e 40 segundos seguintes. Número 6. Após este caderno tocar no solo, ele passa a ser de propriedade do mundo humano. Número 7. O humano que tocar no Death Note logo após esse chegar ao mundo humano será seu novo proprietário. Qual o dia da sua morte? Na vida real, a ciência pode estar próxima de criar algo próximo ao Death Note. Não que cause a morte, mas que revele se você iria morrer em um tempo próximo. Uma história diferente da ficção, mas igualmente assustadora. Pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, afirmam ter descoberto uma forma de diagnosticar a morte através do olfato. Segundo os estudos realizados, a diminuição das sensações olfativas podem ser uma premonição da morte. Nessa experiência, 3.000 voluntários entre 57 e 84 anos foram avaliados diante de situações específicas, sendo orientados a identificar os aromas de couro, rosas, peixe, laranja e hortelã. 5 anos depois, os pesquisadores repetiram o teste e, misteriosamente, descobriram que 430 dos participantes haviam morrido. O pesquisador Jayan Pinto, que comandou o projeto, identificou um fenômeno que possivelmente viria a prever a morte. Você acredita nisso? Constataram que do total de 430 mortos, 39% foram diagnosticados com anosmia, perda total do olfato, e 19% sofriam de hiposmia, perda parcial do olfato. Apenas 10% tinham o olfato normal. Esse fenômeno acabou se revelando como indícios mais precisos da morte do que o diagnóstico de enfisema, câncer, ataque cardíaco, derrame ou diabetes. O diagnóstico dessa disfunção olfativa pode ser o prenúncio ameaçador do fim. O mesmo que colocar o seu nome no caderno da morte. No último minuto desse vídeo, é provável que 107 pessoas tenham morrido no mundo inteiro. A morte nunca para. A cada segundo, vida por vida, se vai. Mas você já parou para pensar se o poder da morte estivesse em suas mãos? Você usaria esse poder? Revelaria quais pessoas morreriam? Ou a vontade de ter o poder de Deus em suas mãos poderia se tornar o pior de todos os seus pesadelos? Segundo Freud, ninguém acredita na sua própria morte. Nos negamos a pensar nisso, convencidos da imortalidade. Em uma vida com os dias contados, quem sabe as nossas horas durassem mais? Aproveitaríamos os dias, daríamos valor às pessoas, viveríamos mais. Eis a sua chance de pensar. E se o Death Note existisse, o mundo seria um lugar melhor ou viveríamos em pleno caos? Sem o acaso da morte como lei, muitas pessoas viveriam seus últimos dias dedicadas ao crime e à desordem. O mundo se tornaria em uma arena e o medo tomaria por completo nossas mentes. E se eu lhe contasse que a sua morte está marcada? O que você faria? Death Note. E se for verdade? E aí galera, o que vocês acham? Será que o Death Note existe? Ou é só ficção científica? Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com o seu. E toma muito cuidado. Seu nome pode estar escrito no caderno. E se inscreve no meu canal. E deixa muito like. Porque você pode ser o único a ter o seu nome.